E olha só, os veranistas que visitam o nosso litoral podem ter suas histórias contadas em um podcast. Entenda na reportagem. Você já olhou para alguém e imaginou qual é a história dela? E se você pudesse conhecer essas histórias? Ou até mesmo contar a sua? Foi pensando nisso que o Verão Maior Paraná trouxe uma novidade especial para essa temporada. Um podcast dedicado a ouvir e compartilhar as histórias dos veranistas. E foi pensando nessas histórias de verão, nesses momentos marcantes que a gente vive durante a temporada, que a SET criou esse espaço aqui. Esse espaço, ele é liderado por alunos de comunicação de 7 universidades aqui do estado do Paraná. As pessoas sentam aqui nessa cadeira, como eu estou sentada, e contam as suas histórias. São histórias atuais ou até mesmo de muito tempo atrás, que elas acabam compartilhando aqui com os universitários. Quando a gente foi convidado a participar aqui do Verão Maior, a gente pensou o que a gente pode levar de comunicação para a praia, né? Onde a gente já tem comunicação de tudo que é de todas as formas diferentes. Então a gente teve a ideia de registrar memórias. É uma ideia que a gente já desenvolve lá na universidade, em alguns projetos que a gente tem, de registrar memórias, sejam de crianças, de idosos. Então a gente já faz isso como uma atividade extensionista. Então a gente trouxe para a praia esse momento também de registrar memórias para as pessoas que estão passando aqui pela areia, estão aqui em Matinhos, para esse momento ser eternizado na vida delas, ou na história delas, ou da família delas. No podcast, histórias únicas ganham voz. Pessoas têm aproveitado a oportunidade para compartilhar experiências que nunca haviam sido contadas, até mesmo segredos de verão. O que mais chegou pra gente foram histórias da minha primeira vez no mar. Eu quero contar como é que eu me senti a primeira vez que eu vi o mar. Tem uma que vai ser o nosso primeiro episódio do podcast, ainda que vai pro ar, que foi um segredo guardado por 20 anos e que ela resolveu contar aqui no podcast. É a história de um casal de recém-casados. Há 20 anos, há 40 anos atrás, eles embarcaram para São Paulo. Eles eram numa cidadezinha no interior do Paraná e eles contam a aventura deles no ônibus em direção a São Paulo. Muita coisa aconteceu nesse ônibus e o marido teve que guardar segredo por 20 anos do que aconteceu. E ele estava não acreditando que a esposa tinha contado o que tinha acontecido aqui no áudio do podcast. E quem também passou por aqui para dividir um pouco da sua história de verão foi a Renata, uma veranista que encontrou no podcast um espaço para contar suas experiências desta temporada. E eu contei um pouquinho sobre a minha experiência. Eu tô aqui desde dezembro. Vim para a primeira aula meio vendo como ia ser, né? Vamos conhecer. E eu tinha dito que eu gostaria muito de começar o dia aqui com o yoga. Seria maravilhoso se eles colocassem. Quando apareceu a aula, fiquei bem empolgada e tal. Que ótimo, né? A gente chega com um pouco de vergonha, mas depois a gente vê que o que a gente vai contar é verdadeiro, o que a gente está vivendo. E como o verão tem sido incrível, não tem como ser difícil falar dele, né? Participando das aulas, cuidando do corpo, da mente, descansando para começar o ano de trabalho bem firme, né? E até eu fui convidada a sentar e compartilhar a minha história de verão. O objetivo vai além de compartilhar histórias. É sobre criar memórias, conectar pessoas e transformar momentos simples em experiências inesquecíveis. Porque cada história merece ser ouvida. Gente, o nosso litoral tem realmente uma estrutura muito bacana para receber todo mundo. A gente tem muitas atividades rolando por aqui. Então, quem vem para cá consegue aproveitar de diversas formas. Seja descansando, seja tomando um banho de mar, às vezes fazendo uma leitura, participando de atividades culturais. É realmente um verão fantástico, né? E tem se mostrado um verão cada vez melhor, porque as atividades são muitas.